Abre em Ezequiel capítulo 37, a visão de um vale de ossos secos. Não se preocupe com o tempo. Abriu? Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão, em algumas versões, o Espírito do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Eu respondi: Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse: profetize para esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vocês espírito e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês e os cobrirei de pele. Porei em vocês o espírito e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus: venham dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles, e eles viveram, e se puseram em pé, formavam um exército, um enorme exército. Senhor nosso Deus, nosso Pai, concede-nos, ó Deus, esse privilégio de profetizar em nome do Senhor, como filhos do Senhor, profetas do Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Três coisas gostaria de destacar brevemente nesse texto. A primeira delas é que Ezequiel é um profeta. Ele também foi levado para a Babilônia aos 26 anos de idade, provavelmente. Foi levado juntamente com os outros jovens de seu país, quando seu país foi invadido, mas ele viveu mesmo assim na dependência do Senhor. Deus concede a ele uma visão extraordinária, e ele diz: eu fui tomado pela mão do Senhor, e o Senhor me conduziu, fui levado pelo Espírito do Senhor até um deserto, e no deserto havia um vale de ossos secos. A primeira coisa é que a igreja que é conduzida pelo Senhor não teme a visão do seu tempo. Nós, como povo de Deus, não precisamos temer a visão que temos do mundo que está ao nosso redor. Atravessamos, Luciana falou ainda há pouco, a pandemia, e foi um tempo difícil, mas cada um de nós, acredito, não se esqueceu de que o Senhor prometeu estar conosco todos os dias. Mesmo que viesse pandemia, ou seja, aquilo que possa vir, o Senhor prometeu estar com cada um de nós. Então, em primeiro lugar, a igreja que é conduzida pelo Senhor não teme a visão que aparece a ela. Nós devemos marchar, enfrentar, devemos caminhar, e nós vivemos um tempo de violência, um tempo de dificuldade, um tempo de drogas, um tempo de persuasão contínua da igreja por meio das mídias,
não devemos temer. Devemos saber que estamos sendo levados pelas mãos do Senhor, conduzidos pelas mãos do Senhor. Em segundo lugar, Deus pergunta a ele, no meio da visão que ele tem: poderão esses ossos viver? E ele diz: eram muitos ossos, numerosos, havia uma quantidade enorme na sua visão. E ele faz questão de dizer: e eles eram sequíssimos, eles não eram secos, eles eram sequíssimos, ou seja, eles estavam muito além daquilo que a sua própria dúvida, dificuldade já poderia constatar. Olhando, se fossem secos, mas não, ele faz questão de dizer que eles eram sequíssimos. Podem voltar a viver, e na visão que tem do mundo em que ele está inserido, ou naquele momento em que está inserido, a igreja, ela não pode duvidar. Será que um parente meu pode se converter? Depende. Qual é a sua visão? É a pior possível em relação a ele não vale nada, ele não merece. Escute então a voz do Senhor. Poderão viver, ele disse, ele olha para aquele vale de ossos secos, e o profeta Ezequiel dá aqui, eu digo, uma derrapada. Ele olha para o vale de ossos secos na sua visão, na narrativa que ele mesmo registra, e Deus disse: você acha que eles podem viver? E ele olha e diz: Senhor, o Senhor é que sabe. Ele não diz: creio, eu creio. Não, ele diz: Senhor, o Senhor é que sabe. Eu não sei de nada, eu estou vendo aqui um vale de ossos secos, o Senhor vem me perguntar se pode viver. O que fazer quando a igreja tem dificuldade de constatar que aquilo que ela está buscando é possível? Deus dá a resposta ao profeta Ezequiel e a cada um de nós. Profetiza sobre este vale de ossos secos, sobre esses ossos secos, profetiza e diz: ó, Espírito do Senhor, vem sobre esses ossos, assopra sobre eles, para que eles possam ter vida. Porei sobre eles carne, porei sobre eles tendões, porei sobre eles pele. Profetiza, ó filho do homem, profetiza. Deus está dizendo: eu digo a você o que eu vou fazer, mas você terá que profetizar. O papel da igreja, Deus nos dá a direção do que nós temos que fazer, mas quem faz é a igreja. Deus nos diz o que pode acontecer: ide por todo mundo e pregai o evangelho. E ele diz: é preciso que a igreja faça isso. Ele diz que se nós orarmos, ele vai nos responder, mas é preciso que a igreja faça isso. Nós é quem precisamos fazer. Nós somos os executores. Há uma escritora italiana chamada Maria Helena, ela é citada muito no Brasil por Leonardo Boff, principalmente no seu livro A Ressurreição de Cristo, a Nossa Ressurreição. A contracapa é feita com uma poesia de Maria Helena, essa escritora italiana, e ela diz: nós somos as mãos de Deus. É a mão de cada um de nós que Deus usa para executar o querer do seu coração no mundo que nós vivemos. Jesus diz assim: eu espero que vocês possam fazer a mim, fazer aos outros aquilo que vocês gostariam de fazer para mim. Ele vai dizer em outras palavras, ele diz assim: olha, eu estive preso, mas vocês não me visitaram. Isso é ação. Eu estive nu, mas vocês não me vestiram. Isso é a ação da igreja, é o que a Magali hoje está fazendo com o ministério, Anoitecer com Deus. Ele diz: olha, eu tive fome, vocês não me deram de comer. Eu tive sede, vocês não me deram de beber. Eu estive enfermo e vocês não me visitaram. Tudo isso é a ação da igreja. Tudo isso é feito com os nossos pés, as nossas mãos. Profetiza. E ele diz: então eu profetizei conforme me deu ordem. A igreja não tem autorização para mudar a profecia. Nós não fomos autorizados por Deus a ensinar uma coisa diferente do que as Escrituras nos ensinam. Nós não podemos profetizar fora da vontade de Deus. Quantas vezes a profecia se transforma em adivinhação?
Eu pregava em Ipanema, no Rio de Janeiro, e quando terminei de pregar, uma senhora veio e disse: ó, filho do Deus Altíssimo, prepara as tuas malas que eu vou te enviar para os Estados Unidos. E eu disse: quando? Aí ela olhou para mim: como assim? Eu falei: se Deus te deu a profecia, Ele também vai dizer quando. Eu tenho que preparar as malas, você disse? Aí ela falou: não sei. Tá bom. No dia seguinte, a igreja tinha equipe ID, nós saímos de Ipanema e eu fui pregar na Baixada, em Vila Rosali, na primeira igreja batista de Vila Rosali. Quando eu terminei de pregar, uma senhora veio e disse assim: ó, filho do homem, eu lembrei do dia anterior, prepara as tuas malas que eu vou te enviar. Eu disse: para onde? Ela disse: para o estado de São Paulo. Aí eu olhei para ela e disse: então Deus mudou de ideia? Aí ela disse: por quê? Se porque ontem foi profetizado que eu estou indo para São Paulo, para os Estados Unidos, e hoje você profetiza que eu estou indo para São Paulo. Irmão, profecia não é brincadeira. Deus diz a Ezequiel, ele disse: Senhor, vou profetizar o quê? Deus diz: profetiza, ó filho do homem. Diz: ó Espírito do Senhor, venha e assopre sobre esses ossos para que eles tenham vida. E Ezequiel diz que ficou em pé junto a eles, e eles profetizou, se você olhar o texto, exatamente aquilo que Deus mandou que ele profetizasse. Enquanto eu profetizava, disse: houve um rebuliço, batendo osso em osso na visão dele, e aí começaram a aparecer carnes sobre tecidos, sobre o corpo, e vão se formando, tecido muscular, vai se formando do sistema nervoso, neurônios, axônios, eles vão se formando sobre os ossos, tendões vão se formando, talvez até o 6º tipo de tecido, cicatricial, não sei, eles vão se formando sobre os ossos, e aí ele diz assim: e cresceram carnes, tendões e pele sobre eles, não eram mais ossos, mas não havia neles vida. Quantas vezes a gente percebe que a pessoa mudou o comportamento social, é um pai melhor, é uma mãe melhor, é um esposo melhor, uma esposa melhor, mas não há nele vida. A influência social da igreja sobre ele está presente, está latente, mas não há influência espiritual. Ele é bom, ele está limpo, ele convive bem com a igreja, mas ele não faz parte da igreja. E ele disse: mas não havia vida neles. Lembro-me do pastor Fanini dizer numa ilustração, falando a respeito de assunto parecido, ele dizia o seguinte: se você pegar um porquinho, um leitão, e você der um banho nele com shampoo, deixar limpinho, cheirosinho, você colocar talco no porquinho, e você colocar perfume, desodorante, você amarrar um laço de fita lindo no porquinho, e ele disse: se você colocar o porquinho no chão, quando você soltar, dizia ele corre para a lama, e rola na lama. Sabe por quê? Porque mudou toda a estrutura, toda a aparência, mas ele continua porquinho do mesmo jeito. Tem muita gente que vem à igreja e acha que pode continuar se perfumando, pode continuar se enfeitando das coisas do reino de Deus, só por isso vai fazer parte da igreja, faz parte do convívio social. Aí Jesus, ele diz: é como se fosse Jesus quem disse, não vai sair por aí com raiva de mim dizendo: o pastor falou isso. Foi Jesus quem disse: eles são como sepulcros caiados, por fora eles estão pintados, mas por dentro há uma podridão. Depois que Ezequiel profetizou, ele disse: mas não havia vida. E eu disse ao Senhor: Senhor, não há espírito neles. A palavra espírito, eu disse ainda há pouco, no
Velho Testamento, ruá, vento, sopro. Por isso que diz que quando Deus fez o homem, ele soprou na narina, ou seja, o Espírito de Deus sopra sobre o homem e concede a ele espírito de vida. E a gente vive por causa disto. E aí disse, eles não têm vento, eles não têm espírito. Pneu do carro, pneuma vem do grego pneumatos, vento que enche, o pneu fica cheio de vento, pneuma. Mas eles não têm vento, Senhor, eles não têm espírito. Então profetiza, filho do homem, profetiza outra vez. Em terceiro e último lugar, a igreja não pode parar. Ainda não está do jeito que deveria estar, nunca vai estar. Por isso a igreja não pode parar. A igreja pode ser melhor, a família pode ser melhor, o crente em Jesus pode ser melhor. Todos nós podemos melhorar naquilo que nós temos que fazer e não podemos parar. Eu lembro que um novo convertido lá em São João, Gilmar, ele começou no evangelismo, trabalhava no evangelismo, nós saímos juntos para fazer visita, ele era novo convertido, eu estava já há alguns anos na igreja, e um dia dentro da Kombi da igreja, ele falou, irmão, posso fazer uma pergunta? E eu disse, pode, ele era assim avermelhado, grandão, e eu disse, claro, irmão Gilmar. Ele disse, quando é que a gente pode parar de trabalhar? Eu encostei na São João Batista, encostei a Kombi, falei, como assim parar? Ele falou, porque tem um monte de gente antiga na igreja que não faz nada. E eu queria saber, que eu estou chegando agora, quanto tempo eu tenho que trabalhar e depois eu posso parar e não fazer mais nada. Você já pensou? O novo crente olha às vezes para alguém que está há muitos anos e nada faz para o reino de Deus. E ele pensa, um dia eu vou ser assim igual a ele. Meu sonho de consumo é ficar igual a ele assim. Não sabe ele que essa pessoa não pode influenciar. Não está do jeito que gostaria e nunca vai estar. Então a gente continua profetizando. Se não há espírito, então disse o Senhor a ele, então profetiza de novo, faz outra vez. O coro não está do jeito que eu gostaria, vai lá ensaiar de novo, canta de novo, se prepara de novo. A pregação não está boa, então o pastor estuda de novo, prepara de novo, ora de novo, lê a Bíblia de novo. Você vai evangelizar e ainda não conseguiu ganhá-lo para Jesus, evangeliza de novo. E se ganhá-lo para Jesus, busque outro, evangeliza outra vez. Profetiza outra vez, profetiza de novo. E ele disse, então eu fiz como se me deu ordem. E eu disse, corpos que estão no vale dos ossos secos, Espírito do Senhor vem sobre eles e assopra sobre eles para que tenham vida. E então eles se puseram de pé. Quando a pandemia começou, irmãos, todo dia eu vinha para cá. A partir do dia 17 de março, eu vinha para cá, eu ajoelhava, eu chorava sozinho. Não podia reunir com ninguém. Às vezes o Ronaldinho, que está lá no som, tem algumas fotos. Ele vinha, ele sentava longe de mim, eu longe dele, ajoelhávamos juntos aqui. E nós dois orávamos. Ele vinha para o estacionamento, eu dizia, não vai ter movimento, não há movimento, vamos para lá. E ele dizia, pastor, posso orar com o senhor? Pode. E vinha, nós ajoelhávamos aqui. E nós dizíamos para Deus, Espírito de Deus, vem sobre essa igreja e assopra sobre essa igreja, para que em meio a essa pandemia tenha vida, que consigamos voltar a viver. Todos os dias de manhã, eu estava aqui, eu chorava, orava. Irmãos, hoje, dia 20 de agosto de 2023, nós estamos de pé e somos um exército grande.
Quando eu vi a igreja lá fora de pé, cantando, eu comecei a lembrar daquele tempo, daquelas lutas. Irmãos estavam reunindo, coros estavam ensaiando em plena pandemia, em digital, em casa, organizações se reunindo e intercedendo, grupos de oração intercedendo, dizendo: ó Espírito, assopra sobre essas pessoas para que tenham vida. E nós estamos de pé em nome de Jesus. Amém.